Olá, internautas que acompanham Lucinete Alves pelas redes sociais da Rádio Tribuna de Iguatu. Sejam todos bem-vindos ao nosso Tribuna em Pauta, nesta manhã 10 de junho de 2026. Estamos conversando com o nosso médico veterinário, Dr. Luan Souza. Dr. Luan Carlos Souza, que vai falar para a gente sobre um tema muito importante. Está chegando aí período de São João, né? Período junino. É tradição a gente soltar aqueles fogos, né, barulhentos. Tem também a questão da Copa do Mundo, onde o Brasil está inserido nesse momento. Já próximo dia 13 já começa o primeiro jogo do Brasil e as pessoas já estão preparando aí os fogos para soltar, né? Aí soltarem aí na ocasião do gol. E em outras festividades também é comum soltar fogos de artifícios. Mas no nosso tema, os impactos dos fogos de artifício na saúde e no bem-estar dos animais, nós vamos conversar com o Dr. Luan Carlos Souza, que vai falar para a gente sobre esses impactos. E a gente espera também, através da conscientização, para que as pessoas possam entender os efeitos dos fogos de artifício nos pets. Então, nós vamos agora iniciando o nosso Tribuna em Pauta. Obrigada a doutor Luan Carlos Souza pela participação no nosso Tribuna em Pauta. Agradecemos a você também que está do outro lado da telinha nos acompanhando, que você possa deixar aí o seu comentário, a sua mensagem, também o seu bom dia. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à programação da Rádio Tribuna de Iguatu, que estamos também lá no canal TV Tribuna de Iguatu. Doutor Luan, mais uma vez, obrigada pela participação no nosso Tribuna em Pauta. Já deixo com o senhor as suas considerações iniciais. Olá a todos os internautas da Rádio Tribuna de Iguatu. Eu me chamo Luan Souza, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí sobre os perigos e quais as complicações que podemos ter em pets devido aos fogos de artifício. Começando aqui agora a nossa entrevista. Fique atento aí para que você possa, com as explicações aqui do médico veterinário Luan Carlos, que fala para a gente aí sobre como cuidar, né, e prevenir aí os nossos pets durante a explosão dos fogos de artifício. Então vamos lá. Como os fogos de artifício com barulho afetam os animais domésticos? De várias formas. A primeira delas, eles têm uma audição muito sensível. Eles conseguem ouvir ruídos de uma distância muito grande e eles têm uma sensibilidade maior a níveis altos de ruídos. Então, quando eles escutam ou sentem barulhos muito altos, isso acaba desencadeando uma resposta no corpo deles com um estresse muito grande. E esse estresse ele pode levar a complicações como cardíacas, neurológicas e também o instinto de fuga por conta do medo. Então, dos maiores problemas relacionados a isso são animais que estão nessa situação de ansiedade, de estresse, e tentam fugir do local onde estão e acabam se machucando, muitas vezes de forma muito séria. Quais os principais sinais de medo e estresse apresentados por cães e gatos durante os fogos? Muitos animais começam a tremer, então eles começam a tremer de forma incontrolável, tendem a se esconder, ficar em um lugar mais restrito, escondido. Alguns animais podem chegar a ter convulsões. Hoje já se sabe que o som ele é um dos grandes desencadeadores
de crises epiléticas, de convulsões em alguns animais. Alguns deles começam a salivar também de maneira descontrolável e na tentativa de fuga, né, às vezes pode pular em algum lugar que é pérfuro-cortante, de segurança de casas, por exemplo, ficar preso em portões e acabar tendo fraturas, mutilações. São esses os principais sintomas do estresse relacionado ao som de fogos de artifício. Né? Alguns animais eles podem ter crises convulsivas consecutivas e cada crise que eles têm pode acabar levando a um edema cerebral, coma e às vezes a morte. Um outro problema muito grave hoje em dia, né, os animais estão vivendo mais, estão tendo uma longevidade maior e é muito comum em animais mais velhos, principalmente cães, os problemas cardíacos. Então, se um animal tem um problema cardíaco já que faz tratamento, faz acompanhamento, o estresse pode acabar fazendo uma descompensação desse quadro cardíaco, e aí eles podem ter edema pulmonar por conta do estresse, que seria o acúmulo de líquido nos pulmões, e esse acúmulo de líquido pode também levar à morte. Né? Os traumas também, tem muitos animais que sofrem perfurações abdominais, quando acabam ficando presos ali em algum lugar, e isso pode acabar levando a hemorragias, a sangramentos, que também podem acabar levando até ao óbito. Os tutores podem fazer para proteger seus animais durante a queima dos fogos? Existem algumas alternativas para diminuir esse estresse. Né? Hoje, muitos canais de televisão, nessas épocas de festa, têm uma programação voltada a ajudar esses animais, e também já existem muitos vídeos no YouTube onde se coloca no ambiente e esses sons que são reproduzidos ali na televisão, eles têm uma frequência de som que acalma esses animais e diminui esse estresse relacionado aos barulhos. Outras possibilidades existem algumas bandagens que, principalmente para cães, elas são utilizadas, onde panos mesmo ou ataduras são colocadas de uma forma a simular como se fosse um abraço nos cães, e isso acaba diminuindo esse medo, essa ansiedade. E existem algumas medicações naturais que podem ser utilizadas ali algumas semanas antes do evento, do possível evento estressante, que ajudam a diminuir também essa ansiedade. E em casos mais graves, tem alguns medicamentos mais sedativos, ansiolíticos, que também podem ser utilizados, mas esses de uma maneira mais específica, realmente para animais que são muito sensíveis, porque são medicamentos mais controlados que podem ter efeitos colaterais. Mas, caso seja necessário, realmente não tenha a possibilidade de ficar alguém com o animal ali, com o pet, essa opção de deixar eles num ambiente que seja conhecido, que eles gostem de ficar nesse ambiente, fechado, tranquilo e com essas músicas nessa frequência de som que trazem calmaria para esses animais. Essa é a principal forma de controlar, um ambiente controlado, onde ele não tenha risco de se machucar, onde não tenha nada que ele consiga se prender, por exemplo, e de preferência com um som ambiente ali, nessa frequência que vai diminuir o estresse, diminuir a ansiedade e deixar a noite ali do pet mais segura. Medicamentos calmantes podem ser utilizados em quais situações? Depende. Esses medicamentos mais naturais, tem muitos medicamentos que são à base de passiflora, alguns triptofano, alguns aminoácidos, que são basicamente vitaminas ou suplementos que atuam no sistema nervoso, trazendo essa diminuição de ansiedade. Essas podem ser utilizadas sem uma prescrição médica. Mas, nesses compostos mais naturais, o uso ele tem que ser um pouco mais longo. Então, se o seu pet ele tem já uma tendência a ter mais ansiedade e você gostaria de utilizar esse medicamento como uma tentativa de diminuir esses sintomas, o uso desses medicamentos ele tem que ser feito nas 2 semanas anteriores ao evento.
Por exemplo, no nosso caso, São João, 2 semanas antes, começa com o suplemento ali, com o medicamento natural, para tentar, no dia do evento, já ter um efeito maior. Em casos mais graves, em que realmente existe um risco maior de saúde, só realmente com orientação do médico veterinário. Ele vai avaliar o paciente, ver se não tem nenhum outro problema que possa ser afetado pelo medicamento calmante, e se o paciente estiver saudável e tiver a indicação correta, outros medicamentos mais fortes podem ser utilizados para realmente diminuir a sensação de ansiedade e deixar o pet mais calmo. Os animais de criação, como cavalos, bovinos e aves, também sofrem com os estampidos? Com certeza, com certeza. Existem esses animais, eles são muito sensíveis, da mesma forma que os cães e gatos, porque eles são, na maioria das vezes, animais que são, na natureza, presas. Então, eles já têm uma audição extremamente sensível por conta disso. Quando eles eram caçados na natureza, eles precisavam reagir a qualquer mínimo som. Então, hoje, nesses animais de produção, por exemplo, vacas que estão prenhes, elas podem ter abortos por conta do estresse relacionado a esse som. Os cavalos, além de possibilidade de trauma quando eles acabam se debatendo, correndo por conta do medo, né? Pode também causar a famosa cólica dos equinos. O estresse é um fator que pode trazer esses problemas gastrointestinais, que são muito sérios em alguns cavalos. E nas aves de produção, muitas aves elas morrem em decorrência do estresse. Então, esses animais de produção também podem ser afetados pelo barulho dos fogos de artifício. Qual a importância das campanhas de conscientização sobre os fogos silenciosos? Extremamente importantes. Inclusive, já existem vários lugares do Brasil onde a lei já é lei que não pode ter fogos com o barulho. Então, essa é uma pauta extremamente importante e que toda a população deveria cobrar os seus representantes, seus vereadores, seus deputados, para que isso chegue até nós, para garantir o bem-estar de todos os animais, que são cada vez uma parte maior dos lares brasileiros, e para a gente evitar acidentes, evitar perdas, né, de tantos animaizinhos relacionados a esses eventos, já que eles são parte da família e a gente precisa cuidar com todo carinho. A principal mensagem que eu gostaria de deixar é para as pessoas que utilizam esses fogos, né? A gente sabe da tradição das festas juninas, de celebrações com esse tipo de equipamento, esse tipo de produto, mas, na minha opinião, a beleza dos fogos de artifício ela não vem do barulho, ela vem da iluminação, de todo aquele efeito pirotécnico que existe ali nos céus. Então, o som ele não é uma parte importante da celebração. Então, se for possível, utilizar sempre fogos sem barulho. Eles vão fazer a beleza da iluminação, a beleza da celebração e vão manter um ambiente seguro para todos os pets, e não só para pets, mas para pessoas também. Isso é uma coisa muito importante a ser pensada, e para as autoridades também. As autoridades que consigam transformar essa pauta em uma lei para que a fiscalização seja ali posta em prática e a gente consiga ter uma celebração que agrade a todos, a quem gosta dos fogos de artifício e a quem tem pets ali que são sensíveis a esses sons que também possam conviver em harmonia. Nós queremos agradecer agora a participação do nosso querido médico veterinário, Dr. Luan Carlos. Obrigada, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Tribuna de Iguatu e volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade, a Rádio Tribuna de Iguatu. Sigo à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a rádio que eu vou estar muito feliz em responder qualquer dúvida, qualquer questão. Muito obrigado a todos e que todos tenhamos um mês de junho alegre, festivo e sem acidentes.
Unifique Faculdades, VP Gráfica Comunicação Visual, Dr. João Batista Moreira, psicólogo clínico, Churrascaria Muralha Drinks, Francione Chaves, consultor previdenciário, Hilton Produções, Oficina Central, Flora Pura, César Construções, Rafael Salgado.